Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo neste exato momento. Saudações a todos vocês que estão me acompanhando agora. O meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com vocês neste exato momento. Hoje eu começo uma série de novos estudos falando sobre alguns assuntos mais especificamente da Bíblia. E hoje eu quero tratar de um assunto que é muito importante para nós cristãos. Muito importante. Quero falar sobre oração. E já que vamos falar de oração, eu quero começar orando, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para que nós possamos entender aquilo que nós vamos ouvir nesta ocasião. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia e pedimos ao teu Espírito para que ele nos ilumine, para que possamos entender aquilo que vamos ouvir nesta ocasião. É o que te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. O que é oração? Às vezes nós complicamos demais as coisas. Oração é simplesmente conversar com Deus, dialogar com Deus. É contar para Deus tudo que sentimos, tudo que pensamos, o que acontece durante o dia, pedir a ajuda dele naquilo que precisamos, porque Deus se importa conosco. Deus, se dirigindo ao profeta Jeremias, ele disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se você precisa da ajuda de Deus, você precisa clamá-lo, você precisa orar a Deus e Deus vai te responder. Bom, eu quero compartilhar com vocês alguns ensinos sobre a oração e nesse texto de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 13, aqui nós temos uma oração feita por Jesus. Alguns chamam de oração dominical, outras chamam de oração do Pai Nosso. Eu quero usar a expressão oração ensinada por Jesus. Primeiro, a partir do versículo 5 até o versículo 7, Jesus faz algumas observações. Não é a oração propriamente dita que ele fez. Então vamos lá, versículo 6 aí. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Aqui, Jesus dá algumas orientações, tá? Alguns conselhos. Vejamos, Jesus ele vai dizer que Deus não tem prazer em orações exibicionistas. Jesus está num contexto judaico e os judaizantes, os praticantes da religião judaica,
eles tinham o hábito de orar nas esquinas, nas praças, para se exibirem. Então Jesus aqui, ele orienta aos seus discípulos a não serem exibicionistas, tá? Ele diz que ele não tem prazer em orações exibicionistas. O segundo conselho que Jesus vai dar aos discípulos que estão com ele é que a nossa oração é dirigida ao Pai que nem todos conhecem. Ao Pai que nem todos conhecem. Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer que Deus ele é Espírito. E ele vai nos ensinar que devemos adorar Deus em espírito e em verdade. Então aqui Jesus ensina que a nossa oração ela é dirigida ao Pai que nem todos conhecem. Terceira orientação que Jesus dá aqui é que o Pai nos recompensará. Tá? Esse Pai que não tem prazer em orações exibicionistas, esse Pai que nem todos conhecem Ele como Pai, Ele vai recompensar a oração, Ele vai recompensar aquele que orar a Ele. Outra orientação que Jesus nos dá aqui é que a nossa oração deve ser objetiva. Devemos ter objetividade quando nós formos orar. Certa ocasião, uma pessoa foi até ao gabinete pastoral e me fez a seguinte pergunta: pastor, me ensina a orar? Como é que eu oro? Me ensina a orar? E a pessoa falou para mim o seguinte: pastor, eu não sei orar bonito, como tantas pessoas aqui na igreja oram, eu não sei falar direito. E o que eu falei para aquela pessoa é o seguinte: orar é simplesmente conversar com Deus. É simplesmente dialogar com Deus. Orar é simplesmente falar com Deus de uma forma sincera. Porque Deus não se deixa sensibilizar pelas belas palavras que nós usamos em nossas orações. Mas Deus, Ele vê um coração quebrantado, Ele vê um coração sincero. E, por último aqui, o nosso Pai conhece as nossas necessidades. Deus conhece as tuas necessidades, Deus conhece as minhas necessidades, Deus conhece as nossas necessidades. Jesus, no Evangelho de Mateus, quando ele fala sobre a preocupação dos discípulos e das pessoas com que eles teriam no seu dia a dia, Jesus fala que essas pessoas não deveriam ficar preocupadas com estas coisas, porque o Pai sabia do que nós precisávamos, e ele vai falar o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você precisa de um emprego, se você precisa de ter a sua saúde restaurada, seja lá o que você estiver precisando, o segredo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar conhecer a vontade de Deus. Vamos voltar em nosso texto, a partir do versículo 9 agora. Assim diz a palavra do Senhor a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder
e a glória para sempre. Amém. A partir do versículo 9, então Jesus, ele nos mostra quais são as bases de uma oração feita com sinceridade, de uma oração que o Pai ouve a partir do versículo 9. Esta oração, chamada oração do Pai Nosso, ou oração dominical, não é uma oração que deve ser repetida. Não. Ela serve de modelo, ela nos ensina algumas lições estas que vão nos nortear como nós devemos orar. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Vejamos lições da oração ensinada por Jesus. Primeira lição. Devemos reconhecer a soberania de Deus. Pai nosso que estais no céu. Devemos reconhecer a soberania de Deus. Ele é um Pai, mas Ele está no céu. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é um Pai perfeito. É um Pai que não nos decepciona, não nos frustra. É um Pai que está sempre presente, seja qual for o momento, seja qual for a situação da nossa vida, esse Pai não nos abandona, Ele está sempre perfeito, Ele é soberano. A segunda lição que Jesus nos ensina nessa oração é reconhecimento da santidade de Deus. Deus é santo. Por isso que o nosso relacionamento com Ele tem que ser um relacionamento santo. Então, essa oração, ela nos faz entender que o nosso Pai, Ele é santo. A terceira lição é o reconhecimento da vinda do reino no presente e sua implantação no futuro. O reino de Deus está presente em nosso coração quando nós aceitamos Jesus. Quando Jesus, ele se torna Senhor da nossa vida. Quando somos convertidos ao Evangelho, quando Jesus, então, ele assume o controle, ele assume a direção da nossa vida, o reino de Deus está presente em nosso coração, em nossa vida, a partir do momento que nós passamos a viver de acordo com a vontade de Jesus. Mas este reino de Deus, ele será estabelecido definitivamente, universalmente, quando então Jesus voltar para levar a sua igreja, voltar para estabelecer o seu reino sobre toda a face da terra. Uma outra lição que nós aprendemos com a oração de Jesus é submissão sincera à vontade de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. As situações em nossas orações que nós pedimos tantas coisas a Deus. E Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos. Não recebemos porque pedimos mal. Muitas vezes nós somos egoístas demais, pedimos muito para nós e nos esquecemos do nosso semelhante. E muitas vezes pedimos coisas que não precisamos de fato. Então, a lição que Jesus nos ensina aqui é submissão sincera à vontade do Pai. Seja feita a sua vontade. Uma outra lição que Jesus nos ensina na oração aqui é o reconhecimento que Deus sempre, tá? Reconhecimento que Deus supre as nossas necessidades pessoais. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus pode deixar de nos dar tudo aquilo que pedimos a Ele em oração. Mas uma coisa é fato, uma coisa é verdade. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Então Deus supre as nossas necessidades. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. E
Continuando aí, nesta oração, Jesus chama a nossa atenção para uma atitude que às vezes temos dificuldade de colocar em prática, disposição de perdoar para receber perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus vai ensinar que devemos pedir que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquelas pessoas que estão em dívidas conosco. Agora, gente, preste atenção. Pedimos para que Deus nos perdoe e falamos para Deus, olha, nos perdoe da forma que nós perdoamos aqueles que estão em dívida conosco. Vamos imaginar se Deus levar a sério esse nosso pedido. Quantas vezes dobramos os nossos joelhos, quantas vezes estamos em nossos cultos orando, adorando, louvando ao Senhor, mas estamos com o nosso coração cheio de mágoa, de rancor. Não queremos perdoar aquelas pessoas que têm dívidas conosco, aquelas pessoas que nos magoaram, nos feriram. Então, é algo muito sério a ser pensado. Pai, perdoa a minha dívida, assim como eu tenho perdoado a dívida do meu próximo contra mim. Uma outra lição que Jesus nos ensina nesta oração é proteção contra a tentação e as ações malignas, quando ele fala, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nessa oração, Jesus, ele deixa bem claro de que o nosso pedido deve ser para que Deus não nos deixe cair em tentação. Logo podemos entender que nós seremos tentados. Mas a oração é para que o Pai não nos deixe cair em tentação. Embora possamos ser tentados e vamos ser tentados, e Deus não tenta a ninguém, porque Deus não pode ser tentado, a tentação ela vem do nosso oponente. O nosso oponente, com base no conhecimento que ele tem da nossa vulnerabilidade, ele vai nos tentar e a intenção dele é fazer-nos cair. Assim como aconteceu no Éden, quando a serpente tentou Eva, e Eva caiu e Adão também caiu. Então aqui Jesus nos ensina, tá? Para que nós peçamos a Jesus que Ele nos ajude a vencer essas tentações. E, por último, desprendimento para adorar a Deus em sua glória. Pois teu é o reino, e poder e glória para sempre. Desprendimento, espontaneidade, adorar, louvar e cultuar o nome de Deus, esteja você onde você estiver. Quais são os requisitos para que uma oração seja eficaz, para que uma oração seja respondida? Quais são? Eu quero compartilhar alguns com vocês a partir de agora. Vejamos, as nossas orações serão atendidas se tivermos fé genuína, fé verdadeira. As nossas orações só vão ser atendidas se nós tivermos fé, se nós acreditarmos naquilo que estamos pedindo ao Pai Celestial. Marcos, capítulo 11, versículo 24, lemos o seguinte: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Jesus, conversando com seus discípulos,
Ele aqui vai nos ensinar que em nossas orações precisamos crer que vamos receber a bênção de Deus, porque se nós não crermos, nós não vamos receber. Hebreus vai falar que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Deus é galardoador. Essa palavra galardão quer dizer recompensa. Então todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus vai recompensá-lo. O autor aos Hebreus vai dizer ainda que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína, fé verdadeira. Precisamos crer. Se não crermos, se não acreditarmos, não vamos receber a resposta de Deus. Nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus, ou seja, devem estar em harmonia com a pessoa, com o caráter e vontade de nosso Senhor. Então, o segundo requisito para que as nossas orações sejam feitas é que as nossas orações, elas precisam ser feitas em nome de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 a 14, nós encontramos assim: "E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho." E tudo quanto pedires em meu nome. É Jesus ensinando os seus discípulos. Tudo que vocês pedirem em meu nome, Ele vai nos dar, porque através disto o nome do Pai é glorificado. Existe um outro texto que eu gosto muito dele, que nos mostra esta autoridade do nome de Jesus, que nos mostra o poder que tem o nome de Jesus. Atos, capítulo 4, versículo 12, encontramos o seguinte: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos." Em nenhum outro há salvação. Um outro texto maravilhoso que fala sobre Jesus sendo a ponte que liga, o elo que liga. João, no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 6, ele vai falar: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Não há outro, não há outra, não há outros intermediários. Só Jesus é aquele que tem poder para nos ligar ao Pai. É aquele que tem poder para interceder em nosso favor junto ao Pai. Terceiro, a nossa oração deve ser feita segundo a vontade de Deus, que nos é revelada pela sua palavra. O terceiro requisito para que as nossas orações sejam respondidas é que elas devem ser segundo a vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 14, nós lemos o seguinte: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." A nossa confiança de que Deus vai nos responder é a certeza de que aquilo que estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus. Mas como saber se o que eu quero, se o que eu estou pedindo a Deus é da vontade de Deus? Aqui. A vontade de Deus, ela está revelada na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, leia a Bíblia, medite na Bíblia, creia que as palavras que estão escritas aqui
não são simples palavras, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, a nossa oração deve ser feita segundo a vontade de Deus, do Pai, porque, pelo contrário, não receberemos resposta alguma das nossas orações. Outro motivo, devemos andar segundo a vontade de Deus, amá-lo, agradá-lo, para que Ele atenda às nossas orações. O outro requisito é que devemos andar segundo a vontade de Deus. Devemos ser filhos obedientes, filhas obedientes, senão Deus não vai responder às nossas orações. Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Quando você busca em primeiro lugar fazer a vontade de Deus, em primeiro lugar essa vontade do Pai, então tudo quanto você precisar, Deus vai te dar, Deus vai providenciar para você. E, finalmente, por último, tá? Para uma oração eficaz, precisamos ser perseverantes. Há pessoas que começam a orar e no meio do caminho elas desistem. Elas desanimam, elas acham que Deus não está ouvindo as orações que elas têm feito, mas Deus está ouvindo sim. E no tempo certo, Deus vai dar a resposta. E Mateus, no seu Evangelho, capítulo 7, do versículo 7 ao 8, ele nos dá uma lição importante. Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao versículo 8, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Perseverança. Não desista, não desanime, Deus está te ouvindo. E no tempo de Deus, Ele vai responder a tua oração e você será abençoado. Eu quero compartilhar com vocês, a partir de agora, alguns exemplos de homens e mulheres de oração na Bíblia. Alguns exemplos de homens e mulheres de oração na Bíblia. Mulheres de oração na Bíblia. Ana, mãe do profeta Samuel, aquele que ungiu Davi como rei de Israel. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, nos diz o seguinte: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Ana era estéril, ela queria ter filhos. Ela orou ao Pai Celestial, e o Pai Celestial tornou aquela mulher estéril numa mulher fértil, e ela pôde ter Samuel e outros filhos. Um outro exemplo de mulher de oração é Esté. Esté era uma jovem judia que estava no império da Pérsia. Ela se casa com o rei da Pérsia, se torna rainha, e em um dado momento seu povo está em perigo, seu povo ele está sofrendo ameaças de morte, e um parente de Esté vai conversar com Esté, e olha só a resposta de Esté. Esté, capítulo 4, versículo 16, diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim
jejuaremos. É claro que todo jejum ele deve ser acompanhado pela meditação na palavra de Deus e pela oração também. E a partir daqui, dessa oração que Esther e o povo judeu, e eles fizeram, a história do povo judeu foi revertida. Maria, mãe de Jesus, era uma mulher de oração. Atos, capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Diz o texto: e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então estavam os apóstolos, os discípulos e outras mulheres orando, mas Maria, a mãe de Jesus, estava também orando com eles. Mulheres de oração. Homens de oração. Abraão, grande Abraão, um dos textos mais belos para mim, que fala sobre intercessão, é Gênesis capítulo 18, do versículo 23 ao 33, quando o Senhor revela a Abraão de que as cidades de Sodoma e Gomorra serão destruídas, porque o pecado destas cidades estão chegando à presença de Deus e este pecado está incomodando o Altíssimo. Abraão começa a interceder e Deus ouve a oração de Abraão. E por amor a Abraão, Deus não destrói o sobrinho de Abraão e as filhas do sobrinho de Abraão, Ló, que era o sobrinho de Abraão. Isaac também foi um homem de oração. Gênesis capítulo 25, versículo 21 diz: e Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, enquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Rebeca era estéril. Isaac orou insistentemente, ele perseverou, e Deus tornou Rebeca uma mulher fértil. Josué, grande guerreiro, grande capitão, grande general, certa feita ele orou ao Senhor e disse assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Josué, capítulo 10, versículo 12. No versículo 13 deste capítulo, encontramos na sequência o seguinte: o sol parou e a lua se deteve. Josué pediu para que isso acontecesse e aconteceu. Elias, o profeta Elias. Elias era um ser humano comum. Ele orou fervorosamente, Deus respondeu a oração feita por Elias. Elias, ele está vivendo uma situação difícil. Ele está no Monte Carmelo, ele está lá enfrentando os profetas de Baal. Ele ora ao Senhor, o Senhor responde a ele. E o povo judeu que estava vivendo um momento de idolatria profunda, esse povo reconhece que o Deus que respondeu a Elias era o Deus verdadeiro. Tiago vai nos dizer em sua carta, no capítulo 5, versículo 17, ele fala: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Elias, homem de oração. Daniel, a Bíblia nos diz, em Daniel, capítulo 6, versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto,
no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Samuel, homem de oração. E este homem de oração foi um dos homens mais importantes no maior império, no mais poderoso império de sua época, que era a Babilônia, o Império Babilônico. Certa feita, Daniel estava orando e por 21 dias ele não recebeu a resposta de Deus. Mas no final desses 21 dias, Deus enviou um anjo para responder a Daniel, para trazer a Daniel a resposta de suas orações. E caminhando para o fechamento do nosso estudo sobre oração, o maior exemplo de uma vida de oração, Jesus. Jesus teve uma vida de oração. Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, ele escreve o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus tinha uma rotina de oração. Quando você lê Mateus capítulo 14, versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Jesus tinha uma rotina de oração. Jesus orava quando as coisas iam mal. Mateus 26, versículo 36, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Era a última noite, eram os últimos momentos de liberdade de Jesus. Ele está aqui no Monte das Oliveiras, no jardim chamado Getsemane. Ele vai orar. Jesus colocava a vontade do Pai acima da dele. Lucas capítulo 22, versículo 41 e 42 dizem: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus tinha ido ao jardim Getsemane com seus discípulos. Ele pediu para que os discípulos ficassem um pouco afastados, ele foi orar. Orar ao Pai. Ele queria que o Pai impedisse que ele passasse por aquele momento de grande sofrimento, mas ele entendia que não a vontade dele, mas a vontade do Pai é que deveria prevalecer. Jesus orava antes das decisões importantes. Quantas vezes nós tomamos decisões importantes, nós assumimos compromissos importantes, sem antes buscarmos a orientação de Deus, sem antes consultarmos se é ou não a vontade de Deus. E depois que tomamos as decisões, é que vamos consultar a Deus se é ou não a vontade dele. Jesus orava antes de tomar qualquer decisão importante. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, nos diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. No versículo 13 agora: ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Jesus estava para escolher 12 homens que mudariam o mundo.
12 homens que anunciariam o Evangelho, que segundo Paulo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estes 12 homens, eles mudaram o mundo, eles mudaram a humanidade com a mensagem de Jesus. Jesus não murmurou, ele orou. João capítulo 6, versículo 11, nos diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Aqui fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Eram mais de 5.000 pessoas que estavam aqui. A Bíblia vai dizer que eram 5.000 homens. Não estavam contando aqui crianças, mulheres, anciãos. Diante daquela situação difícil, Jesus está num lugar deserto, com milhares de pessoas que não tinham como comprar alimento para saciar a sua fome. Quando ele pergunta aos discípulos, os discípulos falam que não tinham como alimentar aquela multidão. Jesus então pergunta o que é que eles têm. Eles tinham lá alguns pães e alguns peixes. Jesus ora, agradece ao Pai e o Pai multiplica e todos são beneficiados. As situações que diante de alguns problemas nós murmuramos, nós reclamamos, quando na verdade a nossa postura deve ser a de colocarmos esses problemas na presença de Deus e esperar que Deus nos apresente para estes problemas a melhor resposta que Ele tem. Quero concluir o nosso estudo desta ocasião dizendo que o poder de Deus, este poder de Deus, está presente na vida da igreja que ora. A igreja que ora, ela tem o poder de Deus presente com ela. Em Atos capítulo 12, do versículo 5 ao 12, nós temos a história do apóstolo Pedro, que estava preso, a igreja intercedia a favor dele, orava a Deus, e um anjo do Senhor foi lá naquele cárcere, naquela prisão, e libertou Pedro. Atos capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E continua: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Versículo 10. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Olha o poder de Deus aqui. E passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. De repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos,
onde muita gente se havia reunido e estava orando. A igreja que ora é uma igreja poderosa. A igreja que ora, ela faz a diferença no contexto em que ela está inserida. Precisamos orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes, orar por aquelas pessoas que nós estamos querendo que elas conheçam o amor de Jesus, o amor de Deus. A igreja que ora experimenta o poder de Deus na sua vida. Que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente e que possamos investir mais em nossa vida de oração e crer que o Senhor nos ouve, que o Senhor ouve as nossas orações. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia. Te agradecemos pela tua palavra nesta ocasião e te pedimos, ó Deus, ajude-nos a entender que uma igreja que ora é uma igreja poderosa, é uma igreja que faz a diferença no contexto em que ela está inserida, Senhor. Senhor, desperte-nos para um compromisso maior com a oração. Desperte-nos para buscarmos mais a tua presença através da oração. Desperte-nos para, Deus, termos uma vida de intercessão. Uma vida envolvida verdadeiramente e sinceramente com a oração. Senhor, nos abençoe. Abençoe a tua igreja. Abençoe todos aqueles que estão neste exato momento nos acompanhando. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja contigo, esteja com a tua família, com a tua casa neste momento. Que Deus te abençoe. Diante dele a prostrar.